Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, depois daquela tempestade que aconteceu em Porto Alegre, ainda com graves consequências que aconteceu na noite de ontem. Mas, né, pelo menos as coisas se encaminhando de uma maneira que tudo fique bem. Bom, o futebol, bem para o torcedor colorado, né? Hoje foi anunciado oficialmente, depois de muita expectativa, a contratação de Borré. Chega para o Internacional com um contrato de 4 anos até 2028, será jogador do Internacional. Bom, mas e o Grêmio? O Grêmio é só expectativa, né? Em termos de reforços, formação de hoje que estaria tentando, negociando com o lateral Felipe Jonathan do Santos. A torcida colorada comemorando as suas contratações e o torcedor do Grêmio, evidentemente, esperando que elas venham e aconteçam. Bom, o nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pelo canal BATV, o canal 20520 da Claro Net, mas estamos também na Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net. Pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através delas. Você tem aí o Facebook da Rede Sul de Televisão, você tem o YouTube da Overgor e também o streaming da BATV aí na tela para você. Bom, mas estamos aí pelo Rio Grande e pelo Brasil afora, né? Estamos na Décio TV lá na nossa Serra Gaúcha, em Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Décio TV, ela está na TV a cabo e nas plataformas de streaming, em diversas operadoras pelo Rio Grande e pelo Brasil afora. Na Amigo TV, em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e estamos também na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. Aí na cidade de Porto Alegre, Canoa, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, também, né, a TV Mais, pelo sinal da Claro Net, a exemplo do BATV e também da Rede Sul de Televisão. Temos o Instagram também, da Rede Sul, da BATV, da Décio TV, para você acompanhar os bastidores aí, né, da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, aí na tela para você, e adicione lá para a gente falar especificamente sobre as coisas do esporte, mas aí da futebol gaúcho e dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal, estará completando agora logo em seguida 71 anos a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? 110 anos, e esse ano estará completando 111 anos. Olha só, o Senai sempre lhe proporcionando cursos técnicos aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo, quem faz curso técnico faz Senai, acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí também com alguns reforços, se qualificando para o Campeonato Gaúcho, que já no próximo final de semana teremos bola rolando pelo nosso gauchão. O Grêmio jogando, estreando sábado em casa e o Internacional fora de casa no domingo. Bom, nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí, né, e projetarmos também já o início do Campeonato Gaúcho, mas a chegada de Borré, que deixou uma novela que, na realidade, né, durante muito tempo, aquela expectativa, vinha, não vinha, acerto, não acerto, mas tudo estava se encaminhando e hoje, oficialmente, na direção do Internacional, confirmou, então, a contratação de Borré, mais um reforço aí do Inter para as competições desse ano. Para projetarmos esses outros assuntos, comigo, o gremista literalmente fardado, pode ser uma contratação. Diego Luz, quem sabe? Do jeito que está, pode ser, né? Quem sabe? Olha que eu acho que eu faço mais do que o JP Galvão. Mas, bom, vai ser um dos utilizados aí até então. Desculpa. Emerson Bainiche, o colorado Emerson Bainiche, e o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi, aquele que manda todo mundo embora. Manda embora! E agora estão chegando, seu Ângelo Garbassi. Pois é. Esse início de ano do Internacional é de não mandar embora, né?
Por enquanto, daqui a pouco tu manda embora. De repente, quando não der o desempenho, aí eu mando embora, porque é melhor mandar embora do que ter uma pereba dentro de casa, né? Então, essa sempre foi minha posição neste programa. E eu queria começar abordando um assunto sobre o Grêmio do Renato. Eu, na década de 80, quando era repórter da Rádio Gaúcha, entrevistava um grande treinador, que eu tinha uma admiração muito grande por ele, o falecido Enio Andrade. Grande pessoa, grande. Enio Andrade, que tive eu o privilégio de conviver com ele. Grande sujeito, cara que conhecia o futebol, grande meia esquerda. E aí eu perguntei uma vez, a gente chamava ele de Seu Enio, né? Seu Enio, como o senhor qualifica um bom treinador? O senhor é treinador e me diz um bom treinador. Aí ele me disse, o bom treinador é aquele que consegue fazer um time equilibrado. Eu digo, equilibrado. Começa com a defesa, forma o meio de campo e o ataque. Equilibrado. Todos os setores têm que ter um equilíbrio. Ele me disse que este era um bom treinador. Aí, então, eu estou pensando hoje em dia um bom treinador. Renato Portaluppi é um bom treinador? Mas a gente vai ter que questionar todos também, né? Não só o Renato. Aham. E será que ele é um bom treinador? Por que veio esse argumento na minha cabeça? Porque o Grêmio, o ano passado, foi uma das defesas mais vazadas do campeonato. Aí me veio a palavra do seu Enio. Mas foi um dos ataques, então foi equilibrado, foi um dos ataques mais positivos. Foi um ataque e a defesa desequilibrada. Então a resposta do seu Enio é que um time de futebol tem que ser equilibrado. E a defesa do Grêmio não era equilibrada. Agora, me vem na cabeça o seguinte, Jeromel, com quase 40 anos, renovou o contrato experimental por 6 meses. Aquele zagueiro que está lá não mostrou ainda grande coisa, Rodrigo Eli. O Kahneman já não é mais o mesmo. O Reinaldo não é um bom marcador. Então eu estou vendo que se o Grêmio está concentrando esforços só no centroavante, que eu acho e espero que não, o Grêmio não está pensando num time equilibrado. Porque a defesa do Grêmio não é boa e o Grêmio tem que equilibrar. Então, estou preocupado nesse início do ano com o Grêmio. Tu também está assim, Diego? Tu vai nessa linha do Garbassi? Não, realmente a gente tem analisado muito aqui o Grêmio, mas são, diga, conselheiro. Outros conselheiros passaram aqui e o próprio vice de futebol já disse, questão financeira, né? Evidentemente que dificulta essas contratações. Vamos separar a questão financeira de ter criatividade e ter bom, conhecimento perfeito. de futebol. Perfeito. Beleza. Questão financeira? Tem. Isso tem todos, né? Mas o COF lá em 93, 94 teve que ser criativo, vendeu meio time, montou um time novo. O Romildo, né, que apesar de ter terminado do jeito que terminou a gestão dele... Mas resgatou o clube. Mas ele resgatou o clube lá em 2000. Financeiramente também com conquista de 14 e 15, não tinha dinheiro. Então vamos parar um pouco com essa história que dinheiro. Tu tem que ter conhecimento. Se tu não tem dinheiro, tu não vai conseguir trazer um jogador afirmado de nome. Mas tu vai no mercado se tu tem um bom executivo. O Grêmio não tem um bom executivo de futebol. O executivo de futebol do Grêmio era o cara que tratava da logística da CBF. Me desculpem. Ele pode entender de um monte de coisa, menos de mercado de futebol, por favor. Aí, o vice-presidente de futebol conhece jogador afirmado. Cara, quem é que está olhando as contratações do Grêmio? É uma boa questão. Aonde que está... Mas e o Renato? O Renato é o grande. Aí eu vou... A questão que o Garbassi fez... O Renato, eu acho que vai... É quem indica. O Renato vai começar a entrar em campo agora, porque não veio nada. Não veio nada para ele. Não veio nada. E aí a desculpa é a mesma. Aí eu concordo com o Ângelo, o Garbassi e com o Enio Andrade. Um time tem que ser equilibrado. Tu não pode tomar 56, 57 gols, cara. O Grêmio não tem primeiro volante. Contrataram quem para primeiro volante? O Dodge, que tem 1,69 m? Esse foi um grande problema do Grêmio em 2023. Mas não, ó, o Grêmio... O Vijaçante renovou, tinha até interesse do Palmeiras. O lateral esquerdo não sabe marcar, que é o Reinaldo. O lateral direito marca mais ou menos, que é o João Pedro. O Fábio não vamos nem comentar, né?
O Fábio inexiste, é piada. É piada no ataque, é piada ali na defesa. E o meio-campo só tem o Mar do Vila Sante sozinho para marcar. Pois é, mas eu acredito, eu acredito que esse ano, tem questão, embora o futebol sul-americano, a adaptação é menor, mas isso acontece, o futebol tem disso, os jogadores, né, têm esse período de... Eu acho que esse ano o Carbacho pode render mais, o Cristaldo foram jogadores contratados em 2023, né, por uma das maiores negociações do clube. Eu acho e espero que esse ano eles possam ter, até com um ano de adaptação, que possam ter um desempenho do que mostraram fora do Grêmio. Mas tá faltando uma peça ali, tá faltando o 5, o cara que marca. Aí zagueiro, como falou o Garbaski, o Jeromel não aguenta mais jogar quarta e domingo. O Rodrigo Eli não provou ainda. O Rodrigo Eli não provou ainda, e ele é vamos lá, é um jogador limitado. Kahneman está quase em fim de carreira. O Kahneman, eu não acho que esteja em fim de carreira, mas não é o Kahneman de 5 anos atrás. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E aí não contrata. E aí renovaram com o Bruno Vini. Cara, não dá para entender. Aí os caras ficam brabo quando tu fala esse tipo de coisa. Tu vai no Twitter e lá em qualquer rede social, tá todo mundo lá brabinho porque estão criticando o Guerra. O Guerra criou ao redor dele uma casta de influencer que é para defender a gestão, cara. Mas vamos parar com isso. Bom, se vamos nessa linha da crítica, vamos então falar sobre o que o ex-vice de futebol, o Calef, falou no canal de YouTube do Leonardo Meneghetti. Olha... Eu não tiro a razão do Calef em algumas coisas, só que eu também acho que quando tu tá indo pro lado pessoal, tu acaba confundindo as coisas. O pior é o fogo amigo, né? Esse é o pior que tem, é o fogo amigo. Eu entendo o Calef porque eu sei o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, tu ir para uma entrevista e abrir fogo do jeito que ele abriu, eu não faria isso. Mas cada um. Até para quem não sabe, isso já aconteceu aí 2 dias atrás, né? Acho que foi hoje quarta-feira, se não me engano, foi na segunda, bom, que seja, ou ontem, sei lá. Né? O Calef fez duras críticas, né, ao presidente Guerra, e a principal de todas foi em relação à questão até do Soares, né? Quando o presidente Guerra não queria, ele viajou ao Uruguai, acertou o contrato com o Soares e o presidente não queria, e depois numa situação que se obrigou a aceitar e fazer. E eu lembro muito bem nessa transação, nessa negociação, inclusive, no início não tinha dado certo, talvez agora tenha sido essa a questão, e a explicação, melhor dizendo, que inclusive o empresário do jogador ofereceu ele ao Internacional, ao Flamengo e ao Atlético Mineiro. Nenhum dos três não teve interesse, né? Interessa por que questões. Aí a negociação voltou e aí o Soares acabou ficando no Grêmio, né? Essa foi... E o que surpreende mais é que eu digo no futebol, né? Eu tenho grandes amizades, então esse futebol te dá muito network, mas, de repente, amigos e irmãos acabam virando inimigos. E era o caso do Calef e do Guerra, que são amigos de infância, né? E hoje viraram, quem sabe, inimigos. E o Calef até nessa entrevista ao Leonardo Meneghetti, inclusive, já fazendo campanha para ser presidente, candidato à presidência na próxima eleição. Então, Cadu, a gente fica preocupado, voltando para o assunto futebol, né? Vamos deixar o Calef de lado, eu acho que ele tem a razão mas dele. Jornalisticamente a gente só tinha que fazer essa referência aí. E parabenizar o Meneghetti, né, pela bela entrevista, o jornalista que é o Meneghetti. O Calef, eu tenho certeza que tem as razões dele, e são razões verdadeiras, mas se fosse eu, não ia expor da maneira como ele expôs, mas ele deve saber o que ele está fazendo. É evidente que aquilo ali ficou... Porque isso aí vai ter troco, né? Não tenha dúvida. Isso aí virou uma questão pessoal, até porque foi por aquela saída do Calef, né? Que surpreendentemente, né? Depois daqueles acontecimentos que tiveram, o Calef acabou, né, deixando a vice-presidência de futebol. Mas aí voltando, Cadu, aí o Grêmio não tem dinheiro. Só que o ano passado o Grêmio gastou 50 milhões em 3 jogadores. Carbajo, Cristaldo e PP. Tá, não tem dinheiro, beleza. Bom, mas vamos lá. E por isso vamos usar a criatividade agora, então, e conhecimento de mercado. O PP teve a questão de lesão. É um jogador que, quando ele teve o Grêmio, né, tinha outro desempenho com o PP. O Carbacho e o Cristaldo foi exatamente isso aí. Não tiveram, talvez, uma adaptação, por isso que eu acredito que esse ano eles podem. Mas aí vamos no contraditório, Diego. Vamos lá no contraditório. O Grêmio chegou aonde chegou,
semifinal de Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e, né, ao vice-campeonato brasileiro com essa equipe. O diferencial era o Soares? Ele fez a diferença? Fez, não tenha dúvida que fez. Mas eu acho que o Renato tem o Renato tem os méritos dele, entendeu? Apesar do time não ser, tenha dúvida. apesar do time ser desequilibrado, que para mim esse é o único erro do Renato, o Renato tem o mérito de pegar um time em formação, ganhar um campeonato gaúcho que ninguém imaginava que o Grêmio ia ganhar e botou uma puta pressão do Inter, porque não tenha dúvida que essas contratações que o Inter está fazendo agora é porque o Inter está vendo que tem que dar um fim na seca, né? E tá dando all-in, né? O Inter não tem todo esse dinheiro que ele está fazendo aí. O Inter teve o aporte aí da... Teve o aporte, mas lá na frente alguma coisa tem que voltar. A gente sabe como funciona. Então, botou uma pressão bem grande no Inter. Aí depois o Inter não ganhou a Libertadores, não ganhou a vaga para Libertadores e o Grêmio ainda chegou na última e penúltima, a antepenúltima rodada com chance de ser campeão ainda. A última rodada, última rodada. É a penúltima rodada. Então, assim, ninguém imaginava que o Grêmio fosse fazer esse ano de 2023. Então, de parabéns, tem que reconhecer, tem que bater palma. Só que já passou. Agora nós estamos em 2024. E é verdade. E se a gente voltar no tempo um pouquinho em relação ao início de 2023, tanto comissão técnica quanto departamento de futebol diziam, olha, se o Grêmio fizer os famosos 46 pontos, né, é vaga na Sul-Americana. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil e também campeão gaúcho. Bom, mas o Inter é uma situação completamente diferente, né? Eu só vejo os colorados com um sorriso de... Né? A boca vai lá nas orelhas, o sorriso é uma contratação a cada dia, e hoje a confirmação oficial daquela especulação já vinha há muito tempo, né, do Borré. Borré, boa tarde, Cadu, Diego, Ângelo Gabaschi. Tu viu que os colados estão tão enlouquecidos que ele tá dando, hoje à noite ele está dando boa tarde. Boa noite, Para te ver a euforia que os colorados estão perdendo a razão, perdendo eu já não sei o que é tarde, o que é noite, porque ficamos sem luz aí esse tempo todo aí, né? É verdade. Bom, claro, finalmente a novela acabou, né? Botaram um fim nessa novela do Borré aí. Assinou com o Inter, só me preocupa que não se tem ainda a data de quando ele chega no Beira-Rio. Estão dizendo que até o dia 10 de julho, esse até dia 10 de julho vai acabar sendo lá perto de julho, né? Esse é o problema. Mas voltando um pouco atrás do Diego que estava falando aí, porque eu concordo com o que ele falou, hoje em dia na questão dos dirigentes, não se tem mais dirigente que se ache, Diego, por exemplo, um Rivarola do lado do Grêmio, né? Que se vai lá e acha um Edilson, um Arce, esses dirigentes que buscavam no mercado brasileiro e fora do Brasil, com inteligência, trazer contratações para formatar um clube. Me parece que se tem uma outra formatação de dirigente hoje, de profissional, né? É o dirigente que contrata com dinheiro. Pô, aí fica muito fácil contratar, né? Aí fica muito legal, mas está faltando mais esse dirigente da década de 90, que é a nossa década que a gente viveu, tanto para o lado do Inter, do Grêmio, como o Diego falou, quanto também para o lado do Internacional. O Internacional está contratando aí, porque tem um aporte financeiro que tu falaste, Cadu, aí fica fácil com dinheiro e comprar, né? Mas eu quero ver inteligência, buscar aquele jogador barato, como é o caso do Rômulo. A exceção, a regra, na minha opinião, é o Rômulo do Inter. É uma grande esteira, mas é um jogador que se encaixa. Mas vai brigar para a titularidade. Não é questão só dirigente, é uma questão que o futebol mudou. Mudou a maneira de se encaminhar. Vamos lá, as contratações. Fala, vou buscar no futebol brasileiro. Qual é o time que vai liberar um jogador para fortalecer o outro no futebol brasileiro? E está aí, a gente está vendo, e não é só Grêmio, não só o Internacional, o Grêmio o Internacional buscando jogadores fora do país, o Grêmio que foi em 2023, o Grêmio que busca um centroavante, já deixou bem claro, né, o vice-futebol, Burum, que esse jogador será do estrangeiro, porque tu não tem a viabilidade de trazer e buscar jogadores hoje no futebol brasileiro. Então, Macadu, eu entendo isso. Só que vamos voltar no passado recente, não vamos nem pegar como falou... esqueci o Emerson aqui, a respeito do dirigente da década de 90. Vamos pegar o Grêmio de 2014 e 15. Tinha um cara lá dentro do Grêmio que fazia uma bela de uma prospecção, que se chamava Júnior Chávari.
que hoje está no Curitiba. Foi ele que trouxe o Luan, foi ele que trouxe o Wallace, foi ele que trouxe o Everton Cebolinha. Ele fazia a prospecção de jogador semi-pronto. Mas, E foram esses jogadores semi-prontos que em 3 anos fizeram o Grêmio dar a virada e botaram o dinheiro pro cofre do Grêmio, cara. E ele não fazia parte de nenhuma como é que é, aquelas centrais o Inter tem lá, como é que é o nome? Não, mas peraí, mas Sim, vamos lá. centro de dados, O Grêmio tem o CDD e o Inter tem o CAPA, que é exatamente na busca desse reforço. Embora não são eles que contratem, sempre é. Pô, a comissão define, a comissão técnica, o técnico, a direção. Não, eu quero um jogador com essas características assim, assim. Aí eles te apresentam, olha, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano, jogadores que têm essas características. Eu concordo com o Diego, para mim falta o feeling. Falta Aquele dirigente tem um alguém. feeling que diga assim, ó. Falta alguém para conhecer também. Não adianta tu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Imagina, Fernando Carvalho foi lá e contratou o Lúcio quando o Inter meteu 7-0 no Guará. Guará, se não me engano, né? Foi. Quem é que contrataria? Isso é feeling. Entendeu? Mas uma grande modificação no futebol brasileiro e também no futebol mundial é que 2 situações que alteraram muito o mercado brasileiro. É esse negócio da SAF, da Sociedade Anônima, o clube se transformar em empresa, e o outro lugar de clubes do exterior, ou principalmente investidores que são donos de clube, principalmente na Inglaterra, como Manchester City, que vem aqui no Brasil e vai para o Bahia e investe no Bahia. Olha o que aconteceu. O Grêmio Internacional estava interessado em Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi jogar no Bahia. Preferiu jogar no Bahia. Então, esta concorrência veio a ficar horrível para os clubes que não têm uma outra parceria. É isso? O Iago, lateral esquerdo, que era do Inter, fechou com o Bahia também, né? Mas a questão, Garbaz, que isso aí é inevitável. Vamos lá. Os grandes clubes do futebol hoje europeu têm donos, são SAFs. Né? Então, e por isso que eu digo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa questão, né? Conservadorismo e tal, até muito radicais. Isso é uma questão de tempo. Agora, tu tem que ver a maneira que tu vai enquadrar. O Bahia vendeu 90%. Ficou só com 10%. Ficou com 10%. Agora é uma questão seguinte, o Flamengo, o presidente do Flamengo, esteve naquela mesma data que o Grêmio jogava pela Copa do Brasil, estava na Europa tratando de SAF. Aí é uma questão, o Juventude está negociando também a SAF, mas não quer entregar o patrimônio, ou seja, apenas o futebol. Aí é uma questão de negociação, vai ser inevitável. Fortaleza já abriu a SAF dele e não vendeu nada. É 100% do Fortaleza. Sabe o que me preocupa nesse modelo de negócio atual que tu está falando, Cadu, que é só uma nova realidade, novas tendências, nova realidade no mercado. É assim que funciona a coisa hoje. Mas o que me preocupa é que os seus clubes, eles abram mão das suas categorias de base, de formação de jogadores, entendeu? Eles entrem nessa nova modalidade, nesse novo conceito de fazer futebol e se esqueçam da onde tu pode buscar o dinheiro da tua casa. São os principais ativos, sempre foram. Principal ativo, entendeu? Esse é a minha maior preocupação. O Inter já está assim. O Internacional já não tem o Genônimo Colorado, a gente já falou aqui no programa mil vezes. Não tem mais, categoria de base internacional não existe. Então vai ficar a categoria de bases ou a categoria inferior ao profissional entregue aos empresários e vão buscar esse novo modelo de negócio. Mas aí eu acho o seguinte, ó. Aí eu acho, pelo menos no Cruzeiro, o movimento que eu vejo, eu acho que o Ronaldo ele quer fazer que a categoria de base funcione para que ele também possa lucrar em cima da categoria de base. É que ele é o dono do Cruzeiro. Qual é o objetivo desses aí? Por que existem clubes empresas, clubes menores aí? Exatamente o que é? O empresário é negócio. Ou seja, tu quer a formação de jogadores exatamente para que tu negociar. São jogadores que pertencem a ele, é dividido metade com o clube. O Ronaldo pagou 400 milhões, sendo que o dinheiro nem era dele, né? Ele pegou investidor junto. Se ele consegue lançar 4 jogadores, 5... ele já pagou os 400. Vou deixar uma questão aqui e quem sabe nós vamos voltar a falar mais ou menos por junho ou julho. Vou fazer uma proposição e que vocês não precisam responder agora, vão me responder em junho e julho. Eu quero ver quantos jogadores vão jogar no time titular de Grêmio e Inter formado na base. Serão poucos, vamos ver se nós vamos ter 1 ou 2. Serão poucos, Garbaz, que a gente está vendo. Bom, o Internacional foi eliminado pelo esse Fortaleza, que fizesse referência
no final de semana, 4-0 na Copinha, na Copa São Paulo. O Grêmio foi ontem, né? Perdeu vencia o primeiro tempo, o Atlético Paranaense vencia por 2-1, né? Depois acabou sofrendo uma virada por 5-3. O Grêmio tem 2 jogadores que estão surgindo aí com grande potencial. Tem o Natan, desculpa, que está no time principal, tem o Gustavo Nunes, aquele. Também. O centroavante, Jailson, Jardiel e o Riquelme, 2 jogadores que mais mostraram... O Riquelme, mais o Riquelme, 2 jogadores. Bom, o Internacional não se vê há muito tempo, né? Algum jogador... Teve o Johnny aí, né? O Johnny, mas não foi formado. Veio para a base e depois agora foi negociado no futebol europeu. Então, essa é a grande... Isso que tu falou, Garbassi, que a gente tem discutido bastante, que tem dito, ou seja, pelo menos eu sendo repetitivo, né? Mas como foram as grandes conquistas de Grêmio Internacional? De Libertadores, títulos brasileiros, como é que era? Metade da base e metade de jogadores que vinham. Mas aí um processo todo que modificou exatamente a função. Se falava, como o Ayrton que passou aqui, jogou outros jogadores, mas a gente treinava, do Grêmio também, a gente treinava, na época do Olímpico, a base treinava olhando para os profissionais, era do lado. No Olímpico, hoje não, é lá em Alvorada, mas vamos lá, acho que o principal problema do Inter é justamente a base do Inter ser lá em Alvorada. Porque é um lugar de difícil acesso. Um guri que vem de fora, ele vai preferir ir para Alvorada ou vir para a base do Grêmio, que é aqui na frente da... Do Jockey. Aqui na frente do Jockey. Na frente da TV também. Na frente da TV. Ele vai vir aqui, cara. Ele não vai querer ir para Alvorada. Não vai. Mas é ruim acostumar essa gurizada longe do convívio com o profissional, porque tu te espelha muito no profissional que está ali, né? E aquele ambiente, quando ele for puxado para jogar, para completar o time profissional, ele não vai sentir tanto, porque ele já está naquele ambiente, entende? Agora tu busca ele lá na Alvorada para largar agora para jogar com os caras que ele está acostumado a ver pela TV como ídolo, dá aquele aí o guri não vai bem numa partida, já queima o guri. Mas isso o desenvolvimento obrigou o Internacional, os campos onde é que eram, onde é hoje o campo da base, onde é o edifício garagem. O Grêmio foi para uma arena, né? Então, é os novos conceitos de futebol. Os novos conceitos, então, claro. Mas eu acho que a roda ela não precisa ser inventada, cara. Não, tem coisas que... eu sou um conservador, algumas coisas eu continuo o presidente Barcelos até, quando foi reempossado, ele falou em relação a rever essa questão aí exatamente da base. O Grêmio tem, não tanto naqueles números que tinha antigamente, mas se a gente olhar nos últimos tempos aí, o Grêmio realmente mostrou muito jogador. Mas aí também a questão de jogadores que a base não se obriga, até porque como o Grêmio Internacional, o Grêmio teve essas conquistas aí. A necessidade e a obrigação de buscar títulos depois de um longo tempo fazem também o quê? Não, o guri não vai te dar essa resposta, o menino não vai te dar essa... Aí acaba buscando jogadores de fora. É o que está acontecendo com o Internacional agora e que fez com o Grêmio. Eu acho que os últimos grandes craques do Internacional, vamos dizer assim, 2003, né? Daniel Carvalho, Nilmar, o Diego, aquele, Rafael Só. Diogo Rincon. Eu acho que é aquela turma ali que o Internacional conseguiu garimpar da própria... Depois daquilo ali, só degringolou. Mas olha aqui, olha só, o Internacional teve o base o Ortiz agora, o zagueiro, né? Tá aí, agora tá sendo pretendido pelo Flamengo, um jogador que era do Inter, né? O que está lá também o homem da valsa lá, o Sacha. Depois que saiu do Inter, olha, onde é que ele teve? Por vários clubes aí, né? E mostrando um belo futebol. Então, essa questão da necessidade te obriga também, né? A exatamente isso. A cobrança em cima do jovem, aquele que está subindo, que tem que dar uma resposta num time que não está bem, não está formado. É aquele que se diz. E o Renato usa muito isso aí, né? Ele tem até essa preocupação em relação aos jogadores que estão subindo, até para que tu não queime um guri que tem um potencial muito grande. Mas não dá para ficar lapidando o tempo inteiro também, né? Mas aí a questão... É o 8 e o 80, não tem o meio termo. Aí a questão, ou seja, tu tem que num time que tu precisa conquistar títulos, tu precisa ganhar, aí tu precisa de tempo para também lapidar o menino, né? Daqui um pouco a cobrança vem e acaba não dando aquela resposta e tu acaba deixando de ter um jogador que depois sai, vai para outro clube e acaba dando essa resposta. E o Gauchão, no meu entender, é o laboratório para isso. É o grande laboratório. No meu entendimento. É o laboratório, só que perde o Gauchão para te ver. Sim. Gauchão é ruim para quem perde. É bom para quem ganha. Sim, o famoso cafezinho, né? Quem ganha comemora.
Quem perde aí é gauchita, é cafezinho. Quer ver uma frase que eu escuto bastante de torcedor, principalmente de gremista e colorado? Bom, que a copinha, essa Copa que a gente saiu fora, o Inter e o Grêmio, ela não serve para ser campeão, serve para revelar jogadores, né? Então, o gauchão é para isso também. Mas na realidade, esse é o discurso, que a base não é para títulos, né? A base é exatamente para isso, né? Para que tu possa fazer jogador. Mas tu tem bons jogadores, tu vai conquistar título mesmo na base. Só que tem o seguinte, né, Cadu? Revelar com título é melhor. Né? Quando é que o Grêmio utilizou mais a base nos últimos anos agora? Foi justamente lá em 2015, quando não tinha dinheiro. 15, 16, 17. Quando o Grêmio se estabilizou economicamente com a venda do Arthur em 2018, em seguida, meio que estancou essa questão de subir muito o guri da base. Aí começou a contratar e a contratar mal, né? Quem que o Grêmio... A necessidade que eu digo. Quem que o Grêmio revelou em 2020, 21 e 22? 21 e 22 apareceu o Bitelo só. Foi o Bitelo que já foi... Porque eu sempre até a questão financeira, são os grandes ativos de Grêmio Internacional. Vamos falar em grande, está aí na tela para você, ó. É a Central de Imóveis. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem esse caminho aí com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, né? Ela tem todas as faixas financeiras, aquelas que se quadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, tudo que você precisar em termos de imóveis, esse é o caminho. Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria que você precisa. Bom, todo e qualquer imóvel está aí, ó, SOS Telhado. Tá? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não adiantam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem aí a quem recorrer. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, menção de laje, de piso. Telefone para contato aí na tela, 51, código de área, 999-626227. 999-626227. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Olha só, a gente está em época de férias, de colocar o carro na estrada, de viagem. Então, você não pode botar o carro na estrada sem estar com o seu carro perfeitamente revisado. Então, lá você tem tudo, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios. E aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Mas mesmo que você não viaje, né? Mesmo que fique na cidade, isso é uma questão de segurança. Aí, o caminho para a revisão do seu carro e troca de pneus na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela. Caso você queira agendar, 51, código de área, 3342-4245. 3342-4245, 51, código de área. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta quarta-feira e mostrando para os colorados aí, e aí para o Emerson estar aqui, olha, os gols que Borré está fazendo aí na sua carreira. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano.
E para isso você pode contar com o GBUX, uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com o gremista Diego Luz, o colorado Emerson Bainiche e o cronista, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, perigo para o seu carro. O que você precisar nessa linha, você tem aí na Baidob. Está aí o site e o telefone, caso você queira agendar a sua ida a uma das duas lojas da Baidob. O seu carro tem aquela batidinha, seja onde for, que incomoda, fica feio, resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, uma lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, aquele atendimento VIP, mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Deixa o seu carro, espera, vai buscar, como quiser, né? Como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, para sábado, domingo, feriado, como ficar melhor. Está aí
o telefone e o endereço, né, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida de Lopes. Olha, Celso, uma das casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é o Gruta Azul Clube, uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, um restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis. Shows espetaculares, sorteios, surpresas. Essa casa que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá aí o telefone e também o endereço do Gruta Azul Club. Bom, o Internacional, olha, está movimentando aí os seus torcedores, né? É o que eu sempre tenho dito, né? E uma coisa óbvia, lógica, né? A chegada de reforços, contratações, não implica e não significa que ele vai chegar a títulos. Mas a probabilidade, né, Emerson Garbaschi, ela aumenta, né? E o Internacional está tendo essa viabilidade exatamente com a qualificação que está fazendo no grupo. Bom, se vai chegar ao título, a gente falou no bloco anterior, a questão do Campeonato Gaúcho não ganha, e não tenha dúvida, né? O Grêmio está buscando aí, início do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado. O Grêmio buscando o heptacampeonato, chegar ao octa para se igualar aquele feito do Internacional na década de 70, e o Internacional precisando. Com esses reforços, foi aquilo que você disse, olha, se não ganha o Campeonato Gaúcho, olha, a crítica vai ser terrível para cima do Internacional. E o Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem aí, vamos lá, se chegarmos a um Grenal na final, aí a questão aquela da prioridade que o Garbaschi bate tanto, vai ser quase juntos ali, o Grêmio estreando na Libertadores da América, né, e vai jogar fora, porque é cabeça de chave, exatamente junto com um Grenal que pode ser decisivo, né? Então, essas coisas tem tudo no futebol. Aí entra aquela questão, não priorizou, prioriza, não priorizou, por que priorizou, por que não priorizou? Porque o futebol é assim, né? Mas eu acho que esse campeonato tem, olha, o Juventude também chegando aí com uma... Agora, um dos clubes que mais contratou nesse início de ano foi o Juventude. Perdeu o seu técnico, né, o Thiago Carpini, mas a volta aí, né, de um técnico que começou exatamente, Série A, né? Que o Roger Machado, que começou exatamente lá no Juventude. O que faz a Série A já é uma projeção no Juventude de entrada de financeira de verba do Campeonato Brasileiro, né? Que é uma injeção muito boa, melhor do que a Série B. Com relação ao Internacional, que agora é esse bloco aí, a grande crítica do ano passado é que o Internacional não tinha um plantel para disputar. Tanto que quando tinha que fazer substituições por causa do estado físico e tirar o Alan Patrick e o Arangues, o time caía substancialmente. Mas por que o Internacional não fez um plantel no início do ano? Porque não tinha dinheiro, não tinha possibilidade, e foi lá no meio do ano que vieram os reforços. Que no meu ponto de vista, nada querendo fazer comparação, mas acho que foi cometida, de certo modo, uma injustiça com o Mano Menezes. Porque os reforços vieram no meio do ano, o Mano não tinha esses reforços, não tinha plantel para fazer. E foi parceiro para esperar como ele... Mas o futebol... Né? Mas vem cá, foi cara, injustiça. quando eu te chamo que tu é repórter da Santa Ceia, o futebol é assim. Pelo amor de Deus, o último programa que eu tive aqui, eu só vi o que ele fez, né? Mas o futebol não vamos é falar assim. mais aquela frase, no teu tempo, pelo amor de Deus. Mas o futebol é assim. Eu não faço ofensa, pela experiência que ele tem. Né? Então, o futebol é assim. Quem paga sempre é o treinador, o técnico, e não adianta. Mas, Cadu, minha visão, eu acho que se continuasse o Mano, o Inter não passava nem das oitavas o futebol é muito da Libertadores. O futebol tem tudo não isso. Passava. Mas essa questão aí, né, e aí serve para o Grêmio agora também, a questão da viabilidade. As contratações que o Inter está fazendo agora e não fez lá no início do ano, também porque eu mais ou menos comparo situações assim meio idênticas, o Diego, Emerson e Garbaschi. O Internacional terminou 2022 vice-campeão brasileiro. E se dizia o quê? Olha, é um time que precisa de algumas contratações pontuais e tal. Essas contratações não vieram, né? Vieram na metade do ano e vamos lá. A melhor janela do futebol brasileiro foi feita pelo Inter na metade do ano passado. O Grêmio agora vem de um vice-campeonato, perdeu a sua referência, o grande jogador, enfim, mas perdeu, não adianta. Mas o Grêmio tem uma boa base de time. Tá, não vai me dar uma de Brum aqui e dizer que o Grêmio só perdeu o Soares, né? Não me faça isso. Não, perdeu muito com o Soares, né? Perdeu 50% do time. Acho que até mais, pode ser até mais. Mas esse é atípico, né, Diego? Esse é atípico, isso não adianta. Cadu, o Internacional, para poder analisar o Internacional, a gente precisa analisar primeiro a gestão Alessandro Barcelos.
No meu entendimento, a primeira gestão do Alessandro Barcelos foi uma gestão de remendos. Ele começou com uma ideia de futebol, primeiro que ele cessou o trabalho do Abel Braga lá atrás, e depois foi lá com Miguel Ângelo Ramírez. Não provoca o homem, não provoca, então, ele vai dar discurso. Ele fez uma gestão de remendo, foi consertando as coisas erradas que no conceito de futebol dele começaram a dar errado. Ele foi fazendo um aprendizado, né? Me parece que agora, dentro da mentalidade de futebol que ele gosta, aquele futebol propositivo, ele já tem montado do ano passado, né, o Cudê, e essas contratações que estão sendo trazidas são justamente porque ele conversa com o Cudê e o Cudê sabe. Eu fico na tua gestão, fico contigo, e sempre foi dito isso, mas eu quero que tu me reforce o plantel. Né? Então ele está dando não só uma resposta para o torcedor, mas uma resposta também para o seu próprio treinador. De que, ó, tudo que tu está pedindo, eu estou te dando. Bom, ele mesmo disse na sua... E depois ele, quando foi reempossado, reeleito, ou seja, que até os erros que ele cometeu nesses 3 últimos anos, sua primeira gestão, evidentemente que serão corrigidos. E a obrigatoriedade de uma conquista. Não tenha dúvida que o Inter tem essa obrigatoriedade. Olha, ele falou até a prioridade do Campeonato Brasileiro, mas, como se diz, tudo passa pelo Campeonato Gaúcho. Tá? O Campeonato Gaúcho até serve de laboratório, mas serve para te dar aqui um pouco também confiança, credibilidade com a conquista de um título. Então, por isso que eu estou vendo esse Campeonato Gaúcho como, olha, fundamental. E o Grêmio, porque tem essa sequência, né? Evidentemente que talvez, ninguém gosta de perder, mas talvez o Grêmio perca menos se deixar de ganhar um Campeonato Gaúcho. O impacto vai ser maior no Inter. O impacto não tem dúvida. Exatamente por esses reforços todos chegando. Não que eu fique feliz com o erro dos outros, mas como tu dissesse que o presidente Barcelos deu entrevista reconhecendo os erros, então eu quero dizer que eu vou reconhecer o meu mérito. Porque todo ano passado que eu meti o pau nele, eu meti o pau de quem estava errando. Então eu não estava errado, por amor de Deus, e parem de me bombardear, porque eu acertei os 3 anos, porque ele fez um aprendizado. Quem sabe agora, com a escola que ele fez, ele vai, quem sabe, acertar. Mas na vida é assim, né? Os erros, né? Daqui a um pouco tu corrige os erros que cometeu, né? E analisando o plantel, Cadu, com permissão, a gente tem que analisar agora. Não adianta analisar depois, no final do ano, para dizer, não servia. Analisando agora, que é o nosso trabalho aqui, para mim está excelente. Está excelente. Só que o futebol tem as suas respostas. Se vai dar ou não resultado, aí é outra história. Não tem garantia. Mas dele. Que está mais perto, a probabilidade aumenta, e até com passou um dirigente gremista aqui. Eu gostaria, estou invejando o Internacional, porque só investindo que tu chega a títulos. E o que é hoje a premiação desses títulos? São volumosos. Não está totalmente pronto, né? Vamos dizer a coisa seguinte, porque nós temos o René, que é um bom jogador, mas às vezes tem alto e baixo, não tem reserva. Né? Porque o Tauan lá, não quer uma seleção, promessa, né, Garbaz? Voltou para lá para tentar treinando em Alvorada. Né? E não tem, eu também gosto disso, já foi falado em programas anteriores aqui, não tem um zagueiro xerifão. Aquele cara que entra na bola para dar porrada. Não, mas o Internacional tem um bom zagueiro. Né? E agora está chegando o Robert também. Não, eu quero um zagueiro xerifão. Eu só tenho uma divergência com vocês aí. Vocês comentaram, não, porque tem que investir fica mais perto. Eu acho que tem que ter sabedoria. Não, isso é evidente. Não é, bom, aí como eu sempre digo, aquela frase lá do Ibsen Piero, né? Ou seja, o saudoso e frasista. Olha, às vezes o dinheiro demais trabalha. Evidente que tu tem que ser, não é só o dinheiro. Tu vai inviabilizar o clube. Vamos lá, o Grêmio sem dinheiro fez contratações melhores e quando ele tinha dinheiro. Claro, evidente. E qual é que foi a grande questão do ano passado, desculpe, a grande questão do ano passado até o meio do ano? O grande problema que atrapalhou o Internacional, preparo físico. Então agora nós estamos começando o novo ano e vamos ver se o preparo físico será bom ou será aquele time que morria. É evidente que a direção teve esses cuidados e fez essa análise, né, Garba? Agora, você tem vitória sempre, tudo que... Aí, precisar em termos de ferragem, aí é ferragem Lampião, sua ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Então, mais de 35 anos no mercado, ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, essa ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre nos facilitando em tudo as nossas vidas. Como é o caso de agora, pague seu IPVA, pague seu IPTU com o cartão de crédito do Banrisul.
Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele o que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, e loja sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana. E além desses quadros personalizados, você tem diversos serviços e produtos lá na Clique Impresso. Além daquelas promoções, essa é permanente aí, ó. São 100 cartões de visita por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br, é só acessar. Olha só, vamos dar uma olhada aí nos gols que Borré, olha, se fizer, vamos ver, olha aí o Emerson, hein? Olha o nível dos gols do Borré, né? Essa é a expectativa da sua chegada e que ele possa, o nível dele é um jogador, né? Um jogador extraordinário, um jogador, não é nenhum jogador diferenciado, mas é um, olha só, gol de bicicleta, é um jogador que vai agregar e vai acrescentar muito. Esse gol foi muito importante. Aí já começou o gol pro Inter. Aí, esse gol foi o gol do Inter. Já. Legal. Já vestia a camisa do Inter naquele gol. E o VAR não viu, né? E o VAR não viu, né? Nesse jogo tem uma confusão. Pô, o próprio treinador do River Plate não era para estar na arena e estava, né? Comebol também, né? Agora, bom, é que era solicitado, ou pelo menos especulado, para ser o substituto do Soares, né? Pelo menos se ventilou isso, é o que a gente tem lido. Não é do nível do Soares, não dá para comparar. Não é do nível, mas era uma peça que iria substituir a que saiu. Até nos últimos momentos o Grêmio também, aí se especulando a possibilidade do interesse do Grêmio pelo Borré, mas eu acho que foi mais especulação de caça-clique do que qualquer outra coisa. Hoje nós vivemos isso aí também, tem razão. Né? Tem, né? Vai muito, e onde é que vai jogar o Valência? Do lado do Borré. E o Alário? Aberto? Mas ele não é um centroavante, ele é um cara jogar aberto, isso, que eu vi, e entrar pelo meio para concluir. Né? O próprio Borré também não é jogador de Wanderson. Bom, é um problema bom que o técnico tem. Pois é, esse é o problema bom. Mas vai ter demais, ele pode errar quando tem muita gente. Garbaz, tu vinha criticando que não tinha substitutos, agora tu está fazendo um plantel, está fazendo o grupo exatamente para ter jogado. Até porque aí a questão da prioridade, depois que são muitas competições, tu tem que ter grupo, tu tem que ter plantel, tu tem que ter substitutos. Hoje o futebol não tem mais 11 jogadores. Quantas substituições podem ser feitas? 5. Hoje o futebol não tem mais, não é, ele briga comigo, mas não é mais aquela época que você tinha do goleiro ao ponta esquerda. Hoje não. Tu forma a tua equipe conforme, de repente, o adversário, uma mecânica de jogo, um desenho tático, né? E tu tem as substituições. Tem uma coisa da minha época, que eu sei que hoje em dia... Não, mas não estou me referindo à tua época. O tempo mas da minha época, quando eu fui repórter da Gaúcha e tal, eu vou dizer com toda a franqueza, tu vai dizer que eu sou do passado, mas eu vou começar a lembrar. Eu sinto falta, a palavra que eu sinto saudade, dos pontas habilidosos. Aquele cara que driblava, ia lá na linha de fundo, mandava a bola para dentro da área com efeito procurante e tendo um centroavante que cabeceia dentro da área. Eu sinto mas essas são as mudanças do futebol. Antigamente o futebol não tem mais, o futebol virou intensidade, preparo físico, não tem mais aquele jogador. Antigamente, aqueles grandes jogadores, Gerson, o que eles faziam? Botavam o pé em cima da bola, olhavam para um lado, olhavam para o outro, metiam aqui. Hoje não. O outro que o jogador pega na bola, tem 3, 4 em cima de ti, tu não tem nem como olhar e nem tocar. Mudou muito também, né? Não tem, essa é a grande questão. Aquela jogada. Não mais aqueles jogadores habilidosos, né? Para ir por cima e tal. Não tem. Tanto que o Everton Cebolinha se destacou, o PP se destacou. Esses jogadores é que nós temos falta. Não é porque a mecânica de futebol mudou. Hoje o futebol é intenso, é preparação física, é pegada, é corrida. Não tem. Agora, Cadu, com essa contratação do Borré, o Inter fecha nesse setor, definitivamente, no meu entendimento, as contratações. Tem dois centroavantes. Tem o Borré, tem o Ener Valencia, tem o Alário, tem o Wanderson e tem o Pedro Henrique. Então o Cudê tá muito bem servido. Vamos lá. E esses jogadores foram todos pedidos pelo Cudê. O presidente Barcelos está dando o que ele pediu, exatamente, sim, porque na cabeça dele... eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, futebol não é assim. Qual é a preferência? É um time, né? Um time propositivo, um time intenso, um time que joga buscando gol e atacando. Então, ele não vai mais reclamar de elenco curto. Não, dessa vez ele não tem mais reclamar. Acabou. Eu acho que se fechar com o jogador do Flamengo, o Thiago Maia, será uma grande contratação.
Uma Aí grande... fecha o cara outro sabe setor. sair jogando e marca. Aí fecha o outro setor consequente, Ali, que é o meio de os campo. 5. Porque já tem o Johan, que é aquele que vem, mais o Thiago Maia. O Johan fecha para substituir o Alan Patrick. Alan Patrick, Maurício. Maurício não sei se fica no Internacional, não sei se Quem? volta da pré-olímpica. O Maurício não sei se Não, volta acho da que não vai pré-olímpica, acho que não ficar, fica. não. Mas é festa. Não tem ideia de sair. Eu por acho isso que não tem que contratar mais um zagueiro, concordo contigo, e um lateral esquerdo, Zagueiro principalmente. xerifão, né? Xerifão. Acho que é a carência do Inter. Mas o Sim, mas Cudê o- está vivendo o melhor momento, A Cadu, gente tem em termos de contratação de todos Bruno os Vini. clubes que ele passou. Nós temos um xerifão lá para vocês, Bruno Vini. Ele está vivendo o Troca melhor por alguém. ele tá vivendo o melhor momento dele no sentido de contratações de todos os clubes que passou, até mesmo do primeiro Internacional quando ele esteve aqui ou no Atlético Mineiro. Exatamente, ele não vai poder reclamar de plantel. Não, plantel não tem mais que reclamar. Então, esse ano 2024 nós vamos cobrar muito o seu Eduardo Cudê. Mas quanto a essa defesa, eu também. Olha aqui, o mercado renovou o contrato, ele não tem condições de estar suspenso aí, esses primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, né, pelos incidentes aqueles lá, acontecidos lá na semifinal contra o Caxias, né? Mas tem esse Robin que está chegando, tem o Vitão não teve um bom... o Vitão, não sei se vai sair, mas ele está até a metade do ano aí. Não sei se daqui um pouco, dependendo muito, se vai ter uma titularidade, se vão deixar, né, o Internacional abrindo mão. Se tiver dinheiro, vale a pena investir nesse. Pois é. Né? Esse foi daquelas situações que vieram, né, exatamente naquela questão lá da que a Ucrânia. FIFA da Ucrânia liberou exatamente, né, em função da guerra, né, que Nós não aconteceu. estamos falando um jogador que também eu acho que é um bom jogador, o Diego estava mencionando aí, que vai servir para fazer rodízio com Arangues, é o Bruno Henrique. Também que é um jogador de qualidade. E o Arangues, agora nas últimas partidas, ele já atuou como volante, né, com boa saída de bola, desempenho. Então, eu acho que o Internacional está agregando qualidade. Agora, né, vai depender muito da... E a gente já vai poder ter... Embora a gente não vá poder perder algumas partidas, né, porque alguns jogadores estão aí, até o caso do Rocher, mas alguns que também estão lesionados e não estarão em condições aí para essa estreia do Campeonato Gaúcho que acontece no próximo final de semana. O Grêmio jogando em Porto Alegre, na sua estreia, e o Internacional jogando Quem fora é que é o de campo. favorito agora, será? Internacional e Caxias. Eu acho que é o contrário, hein, Cadu? O Grêmio joga em contrário. Caxias. Em Caxias o Internacional... Perfeito, obrigado. Quem é que é o favorito agora? Até porque o Internacional está punido, né, pelos incidentes no primeiro jogo. Portões fechados, depois jogar fora, o segundo só pessoas idosas, mulheres e crianças. Tá, eu vou dar então meus dois favoritos. Hoje é o Internacional. Não, eu não vou ficar em cima do muro. Não, agora para o início da rodada. Internacional e Caxias. Internacional e Avenida. Favorito Avenida. Grêmio e Caxias. Favorito Caxias. Por causa da pré-temporada. Eu vou dizer por quê. Porque eles têm melhor preparo físico. Ah. E quem tem preparo físico melhor passa por cima até de craque. Não dá para comparar. Dá? Com todo respeito, né? O Internacional não morria no segundo tempo. Mas no campeonato. esquece isso, já virou um ano. Não, Mudou. eu estou dizendo agora, no início do ano, eles não têm o preparo dos times do interior. Alguma novidade em termos de Campeonato Gaúcho? Só vai ser a primeira vez na história que vai acontecer. Não, por isso que eu estou dando a ponto definição. Final. Valeu, Diego. Valeu, Emerson. Valeu, Garbaz. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Como sempre, saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante de cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho de terça a domingo. Hoje, a quarta-feira, está aí na tela para você. Você curte onde quiser. Tem delivery, tem takeaway, tem entrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades do Jefferson Sternal para você estar de carro novo. Só passar uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro daqui, que o próprio Jefferson mostra aí no VT, nosso break comercial. Os adeptos 2 rodas, facilidades do Jefferson lá é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará também ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem o local. Está aí na tela para você, né? Economizar é comprar bem. Isso você só tem aí no Grupo Zafari. Bom, continue na programação que você estiver assistindo no Bá TV. Na sequência, você terá aí Dália Odontologia e Ico Thomas. Na sequência, a programação do canal Bá TV. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.